notícia e aí rapidamente eu intervim junto à CBF e à Rede Globo para que a gente pudesse fazer o adiamento, tendo em vista que a gente não tinha o menor clima para trabalhar naquele final de semana, né? Então, o Fluminense procurou dar o maior apoio que fosse possível, não só ao nosso treinador, mas também à família. E as coisas andaram dentro do previsto, né, dado o cenário que se encontrava, né? Conversei ainda ontem com o treinador, ele deixou bem claro que o trabalho dele continua, né? E acabei de falar com ele agora também, ele disse que vai para o jogo quarta-feira, vai trabalhar e, enfim, ainda que a gente esteja muito triste, todo mundo bastante abalado, a vida tem que continuar, o Fluminense continua, o nosso treinador continua a vida dele, a família continua e a gente tem que botar as coisas nos eixos na medida do possível, tá? Então era isso que eu queria dizer, fica aberto aí para vocês fazerem perguntas, a gente vai responder na medida do possível. Bem, boa tarde. Bem, é claro que o mais importante agora é a recuperação emocional da família, todo mundo deu apoio, Fluminense principalmente, os amigos e, enfim, os clubes todos. Foi uma coisa que mexeu com todo mundo. Mas a vida segue também e o torcedor do Fluminense nesse momento quer saber se o senhor chegou a conversar com o Abel e se ele manifestou a vontade dele ou o Fluminense deixou ele à vontade, para quando ele quiser voltar, se for voltar, enquanto ele não voltar, quem comanda o Fluminense, como está essa situação. Eu estou saindo da CBF e estava lá o Marcelo Penha para resolver que dia seria o jogo Fluminense e Atlético Goianiense, parece que sai da segunda para o final de semana, podia passar para o domingo ou para o sábado, podia sair também do Júlio Coutinho do Maracanã para a torcida pudesse ir lá para fazer uma homenagem ao Abel também. Falar desses dois assuntos, por favor. Bom, primeiramente, o ocorrido foi por volta de meio-dia e meia de sábado. Antes de ir para a casa do Abel, eu resolvi as questões burocráticas do que envolviam o adiamento do jogo e cheguei na casa dele por volta de 3 horas, um pouquinho antes. E quando ele me viu, né, naturalmente se emocionou e me perguntou sobre como ficaria a questão do jogo. Eu falei para ele que naquela hora o Fluminense não existia, né, não se podia pensar nisso, que eu já tinha providenciado o adiamento do jogo, né? Então até nesse momento ele pensou no Fluminense e ontem ele me disse que iria para o jogo de qualquer jeito na quarta-feira, né? Eu deixei muito claro para ele que o Fluminense não tinha absolutamente nenhuma pressa, que acho que o tempo quem ditaria seria ele, né, que ele fizesse aquilo que ele achasse melhor para o restabelecimento de um mínimo de normalidade na continuidade da vida dele, né? E ele sempre foi muito taxativo de que ele queria continuar o trabalho a partir de quarta-feira já, hoje está aí, vai dar o treino, né? E até agora o que a gente tem é que ele realmente vai trabalhar quarta-feira. A delegação segue na terça, eu sugeri a ele que fosse na quarta de manhã, né, um pouco mais de tempo que ele fica com a família, e ele ficou de pensar, né? Muita gente cogitou que Abel pararia de trabalhar, deixaria de ser treinador, isso aí nunca entrou em cogitação, junto a mim pelo menos, nunca aconteceu. Então, até onde eu sei, Abel segue comandando o Fluminense e já vai para o jogo quarta-feira. No que diz respeito ao local do jogo contra o Atlético Goianiense, como o jogo contra a Ponte Preta foi adiado para o dia 9, os jogos ficaram encavalados, segunda e quarta, e analisando a tabela, a gente viu que o Botafogo e o Vasco jogam fora de casa e o Flamengo joga no domingo às 11 da manhã. O GEP não faz policiamento de 2 jogos no mesmo dia, na mesma cidade, então o que sobrou para a gente trabalhar foi a data de sábado. Até onde eu sei, a CBF já autorizou, a Federação Goiana também aqueceu, e o Marcelo Penha estava só precisando do aceite do Atlético Goianiense. Tá? A gente não acredita que não vai ter problema, a tendência é que seja às 16 horas do sábado. Maracanã ou Fluminense? Sim, até agradecendo a Complexo Maracanã, né, que cedeu mesmo após o prazo que a gente tinha para estabelecer que o jogo fosse lá. Autorizou que a gente recolocasse o jogo no Maracanã, estava marcado para Júlio Coutinho,
Então, o jogo será no Maracanã, sim, sábado às 16 horas, a menos que o Atlético Goianiense não concorde ou tenha alguma ponderação. O Richarlison não vai viajar, tá? A saída dele já está confirmada. Ele vai jogar no Watford da Inglaterra. Então, o último jogo dele seria ontem, né, contra a Ponte Preta, mas ele já não viaja mais. A saída dele já é oficial já. Não, na verdade a saída dele é definitiva. Ele vai para o Watford por 12 milhões e meio de euros e o Fluminense ainda tem direito a 10% de uma venda futura que venha a ser feita pelo Watford do atleta. Falei sim. Olha, o Wendel tem sondagem natural, vários jogadores do Fluminense têm sondagem, diversas têm, mas a gente não trata, a gente não debate as negociações enquanto elas não estão concluídas. Quando a gente tem alguma coisa acertada, a gente vem e diz, como está sendo o caso agora, deixar bem claro até que a negociação do Richarlison já estava concluída na sexta-feira, né, e, enfim, a gente ia anunciar logo depois do jogo contra a Ponte Preta. Então, sobre o Wendel não tem nada, tem sondagem, vários clubes sondam, mas não tem nada concreto. A gente vai utilizar esses recursos, primeiro para quitar as pendências que a gente tenha com o elenco, um outro compromisso ainda dentro da administração do clube. A gente vai analisar, dentro dessa extensão, qual valor a gente vai ter à disposição para eventualmente fazer uma reposição. A gente já tem em mente o que a gente gostaria de fazer e a gente vai esperar a finalização dessa operação do Richarlison para saber exatamente o montante do recurso que a gente vai ter à disposição. Mas a ideia é, dentro da possibilidade, de a gente já buscar alguma coisa para repor sim. Olha, eu acabei de chegar, não sei se ele se está no CT ou se ele já saiu, mas a tendência é que ele viaje ainda hoje. Sim. Agora você até falou uma coisa certa, tudo é muito conjectura quando a gente fala de emocional, mas o que eu posso te dizer é que desde o início do ano que a gente vê dentro do vestiário, nas viagens, é uma união muito grande. Foi bastante emocionante ver os jogadores chegando tarde da noite, todos eles de preto, quando a gente estava acompanhando, né, o João Pedro ainda, e nós fizemos uma roda típica do fechamento, né, a gente fecha o jogo, e todo mundo ficou muito emocionado. Eu acho que esse grupo que já tinha uma união assim, muito pesada, muito clara, vai continuar com isso, né? A gente não sabe se isso aumenta, se isso diminui, se a carga emocional atrapalha ou melhora, isso aí é muito incerto. Né? Mas a gente tem aí, hoje temos amanhã, ainda temos o próprio dia da quarta-feira para a gente acalmar o coração e botar a cabeça o máximo possível em ordem para continuar. Mas, sim, a liga que deu esse grupo com o treinador e com a comissão técnica como um todo é bem marcante. Acho que
Não, eu já falei com o treinador, o que eu precisava saber dele, ele já me disse. Eu acho que o nível de entrosamento e de alinhamento das ideias que a gente tem aqui, entre presidência, vice-presidência de futebol, gerência executivo, comissão técnica, é tão grande que a gente já se entende muito rapidamente, quase que pensa muito parecido. Então, a nossa CT já sabe o que pensar, o que dizer aos jogadores. E acho que eu não preciso me reunir com os jogadores por esse motivo. A gente tem sempre um outro assunto para falar, a gente vai eventualmente falar assim, mas não necessariamente nesse sentido que você está falando. Também, eu acho que também, mas esse talvez tenha sido assim um empurrão final. A gente está num trabalho aí muito pesado de tentar diminuir ao máximo os custos de jogar no Maracanã. A cada jogo a gente tem gasto menos para jogar e essa semana a gente conseguiu melhorar ainda mais esse valor. Então a gente está começando a analisar realmente a hipótese de ir para o Maracanã mais frequentemente e de qualquer maneira a gente precisa apelar ao nosso torcedor, chamar ele para dizer que depende muito dele também a gente poder jogar no Maracanã. Até então a gente tinha uma necessidade de 27 mil pagantes e estamos reduzindo um pouco isso, está chegando perto de 21, mas mesmo assim a gente está precisando que o nosso torcedor ajude. Esse jogo vai ter um simbolismo natural, a torcida vai querer passar calor humano para o treinador e seria até injusto a gente limitar o número de pessoas que quisessem fazer essa homenagem a ele. Então, foi um empurrão final sim, essa tragédia toda, para a gente levar o jogo para o Maracanã. Obrigado, presidente. É isso, o Fluminense amanhã não treina aqui no CT, viagem para Recife de manhã vai treinar lá, vai ser fechado, o jogador vai falar. Tá? Obrigado. Agradeço aí a presença de todo mundo. Obrigado. Outra coisa, pessoal, câmeras principalmente.